Muito bom dia a todos. Que a paz do Senhor esteja com vós, hoje e para todo e sempre. Meu querido amigo, muito obrigado por estar aqui para juntos analisarmos aquilo que são os ensinos bíblicos. Passamos um tempão sem a nossa aparição. Hoje voltamos a este trabalho. Primeiro eu queria convidar meu querido amigo, querida amiga, para que se inscreva no nosso canal, porque a sua inscrição vai contar muito nesses nossos trabalhos. Se inscreva, ativa o sininho, para sempre que nós partilharmos os nossos conteúdos, você tenha acesso a estes. Assista o vídeo até ao completo, dá um like e, se puder, até comente este nosso vídeo. Amém? Mas antes eu queria pedir para você que juntos pudéssemos tecer alguma oração. Hoje nós queremos abordar daquilo que são os hábitos que atraem o Espírito Santo. Bom, naturalmente nós temos nossas atividades cotidianas em que, de certa forma, ou elas atraem o Espírito Santo, ou elas afastam o Espírito Santo. Então nós daqui queremos abordar daqueles que atraem o Espírito Santo. Tá bem? Então, queria te convidar para que juntos possamos orar. Vamos orar? Querido Deus, bom Pai, muito obrigado por nos conservar, nos dar a saúde, paz e sossego. Neste momento queremos tecer aquilo que é dos hábitos que atraem o Espírito Santo. Pedia por meio disto que o Senhor nos conceda o seu perdão, nos conceda a sua dignidade e nos dê o espírito de discernimento para conseguirmos entender o que é essencial nesse contexto e nesse texto também. Pai, no te peço para que me abençoe com seu poder, Pai. Entrego-te esta oração em suas mãos, em nome de Cristo Jesus, em nome do Espírito Santo. Amém. Então, como disse meu querido amigo, nós vamos tecer aquilo que é dos hábitos que atraem o Espírito Santo. Amém? Pega a sua Bíblia, eu também vou pegar a minha aqui, para que juntos possamos meditar aquilo que é a palavra de Deus. Bom, então, como podemos ver, nós vamos aqui argumentar o primeiro aspecto, que é a humildade. Então, a Escritura, ela acredita, ela ensina-nos que a humildade é um dos hábitos que geralmente atrai o Espírito Santo. Porque toda pessoa humilde, ela se sente submissa ao Espírito Santo. E lembrando que o Espírito Santo sempre deve habitar no nosso seio e deve comandar no nosso seio. E não o homem a comandar no seio do Espírito Santo. Bem? Então abra sua Bíblia. Primeiro vamos ler a carta de Tiago, no seu capítulo 4, versículo 6. Que na minha versão diz assim: mas a graça que Deus nos dá é mais forte, pois, como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede a sua graça aos humildes. Amém? Então, aqui nós estamos a entender que com a humildade que nós podemos desenvolver, aí nós teremos a chance de recebermos aquilo que é a graça proveniente de Deus. Amém? Tem outro texto também, João capítulo 13, versículo 5, que assim diz: depois, derramando água numa bacia, começou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugá-los com a toalha que tinha na cintura. Amém?
Esse é um outro ensinamento que geralmente o Cristo Jesus, na qualidade de Salvador, na qualidade de Messias, ele humilhou-se perante os seus discípulos. Podemos levantar uma pergunta de reflexão aqui. O discípulo Jesus, quem merecia lavar o pé do outro? Obviamente, quem merecia lavar seria o discípulo, lavando o pé de Jesus. Mas o que acontece aqui foi o contrário. O Jesus se humilhou, então ele lavou os pés dos seus discípulos. Então, isso nós podemos olhar como um dos exemplos típicos. Amém? O segundo hábito, orar sempre. Nós temos que sempre orar, conversar com Deus. Amém? Não precisar ter alguma dificuldade para nós pedirmos a Deus. Então, temos que orar sempre. Amém? Então, vamos abrir desta vez Lucas capítulo 5, versículo 16, que assim diz. Ele quem? O Jesus Cristo. Ele, porém, sempre que podia, ia orar em lugares onde poderia estar só. Significa, nós precisamos sempre conversar com Deus por meio da oração, num espaço em que nada possa te perturbar. Amém? Porque você fazer uma oração enquanto escuta alguma coisa, de certa forma pode sim alterar aquilo que é a sua postura, aquilo que é a sua dedicação espiritual. Amém? Por isso que Jesus Cristo, ele sempre orava em lugares que ele poderia ficar sozinho. Amém? E não só também, vamos desta vez puxar para Romanos 8, verso 26, que assim diz. Assim como nossa esperança nos ajuda, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos orar como devemos, mas o próprio Espírito, com gemidos que as palavras não podem explicar, pede a Deus em nosso favor. Significa, enquanto nós continuamos com nossas dificuldades, o Espírito Santo está conosco para nos ajudar. Nós não sabemos orar, mas tentamos proferir certas palavras que, no nosso entender, é uma oração. Se a oração não está bem feita, então o Espírito Santo que está conosco, ele vai falar com Deus em nosso favor. Ele sabe que se eu falei isto, realmente queria desejar aquilo. Então o Espírito Santo vai mediar a minha oração em nosso favor. Amém? O terceiro hábito, obediência ao Espírito Santo. Geralmente aqui há um detalhe muito interessante. Muitas das vezes nós pensamos que temos a capacidade de guiar o Espírito Santo, mas a lógica ou a verdade é única. Não temos essa capacidade. Amém? Então, a obediência ao Espírito Santo. Nós precisamos deixar o Espírito Santo governar no nosso organismo, governar na nossa mente. Nós precisamos deixar o Espírito Santo fazer o que deseja no nosso organismo, no nosso corpo, na nossa mente. Amém? Então vamos lá ler o primeiro texto, que é João 14, versículo 23. Assim diz. Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá ao meu ensino. Meu Pai o amará, nós viremos até ele e viveremos com ele. Significa, se você diz que ama a Jesus Cristo, ama a Deus, você precisa ser submisso ao Espírito Santo. Precisa ser submisso à orientação desse Jesus Cristo. Porque se você fazer o contrário, então não ama a Cristo, não ama a Deus. Amém? Então, deixe que o Espírito Santo habite no seu corpo, dê orientação. Deve ser o Espírito Santo a manifestar no nosso seio. Amém? Tem outro texto também, abra aí, 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23. Diz assim: mas Samuel disse: o que agrada mais ao Senhor
Sacrifício ou obediência aos mandamentos? Uma pergunta. Antes de nós continuarmos, podemos ter essa reflexão. A obediência e o sacrifício. O que agrada mais a Deus? Obviamente, é a obediência. Mas vamos terminar o texto. Repito, mas Samuel disse: o que agrada mais ao Senhor, sacrifício ou obediência aos seus mandamentos? É melhor obedecer do que oferecer sacrifícios. É melhor obedecer do que oferecer a gordura dos carneiros. 23. Recusar-se a obedecê-lo é tão mau quanto a feitiçaria. Ser teimoso e fazer a vontade própria é como o pecado de adoração aos ídolos. Você se recusou a obedecer a ordem do Senhor? Por isso, ele agora se recusa a aceitar você como rei. Então, este é um texto também que nos é dado para refletir aquilo que é o que aconteceu com Samuel. Geralmente, essa foi a inspiração que o Samuel recebeu diante de um certo homem que ele desejava que fosse rei. Mas o Senhor lhe recusou, porque ele, de certa forma, também não obedeceu à obra do Espírito Santo. E, meu querido amigo, querida amiga, nós não somos diferentes destes. Precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa mente. E nós precisamos aceitar aquilo que é a obra do Espírito Santo, aquilo que é a orientação do Espírito Santo. Amém? Vamos para a quarta, ou então o quarto hábito que atrai o Espírito Santo. Qual é? O quarto diz assim: coração de perdão. Abra comigo sua Bíblia mais uma vez, desta vez Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, que diz assim: pois, se vocês perdoarem as ofensas que as outras pessoas fazem, o Pai de vocês que está no céu também lhes perdoará. 15. Se, entretanto, não perdoarem as ofensas dos outros, o Pai de vocês também não lhes perdoará as suas ofensas. Então, aqui está o poder da oração. Significa a decisão, a resposta de Deus parte de mim mesmo. Se eu não tenho compaixão para com os outros, como é que o Deus vai ter compaixão de mim? Então, aquele mandamento que diz: ame os outros como a si mesmo, está aqui. Então, esse é um dos hábitos também que atrai o Espírito Santo. Quinto e último por agora, fome do Espírito Santo. Mateus 5, verso 6, que diz assim: felizes os que tenham fome e sede de justiça, pois Deus fará com que eles fiquem satisfeitos. Amém? Não, nós arrolamos aqui os 5 hábitos que atraem o Espírito Santo. Primeiro, falamos da humildade, falamos de orar sempre, falamos da obediência ao Espírito Santo, falamos de coração de perdão e, por fim, falamos da fome do Espírito Santo. Nós precisamos sentir fome do Espírito Santo. Amém? Ora comigo. Pai Celeste, obrigado por nos trazer essa meditação. Obrigado por nos trazer esse ensinamento. Obrigado por nos trazer essa mensagem, pois nós desejamos-la. E neste momento queremos agradecer e pedir também para que esta mensagem tenha um espaço nos nossos corações, assim como também no coração do meu querido amigo, querida amiga, que está neste momento a assistir esta nossa apresentação. Pai, no entanto, peço para que manifeste com o seu poder, Pai. Peço também para que manifeste no seio de todos que se encontram enfermos
enfermidades conhecidas e não conhecidas, para que o Senhor conceda o seu perdão no seu destes e alcancem a sua saúde. Pai, no durante te peço para que me com o seu poder, Pai. E te peço também para que traga paz no seio de todos que estão sofrendo. Sofrimento espiritual, carnal, que o Senhor, que conhece a essência de cada um, nos traga esta verdade, nos traga esta saúde, mas tudo em seu nome. Orando assim, entrego em suas mãos. Em nome de Cristo Jesus, em nome do Espírito Santo. Amém. Então, meu querido amigo, assim nós terminamos com a nossa meditação. Amém?